Reis, magos, astrólogos pagãos na história de Jesus. A ligação dos reis magos com práticas proibidas pela Bíblia. A imagem clássica dos 3 reis magos é uma das mais difundidas do Natal. Pinturas, canções, peças teatrais e até grandes celebrações religiosas retratam esses personagens como figuras nobres e santas, vindas do Oriente, trazendo presentes para o menino Jesus. Porém, o que poucos se perguntam é: quem eram realmente esses magos? Qual a natureza de sua prática? E talvez o mais perturbador, porque a Bíblia, que em tantos momentos condena práticas como a astrologia e a adivinhação, apresenta esses homens que eram, na verdade, astrólogos pagãos, no nascimento de Cristo? Para responder a essas perguntas, precisamos começar com o próprio texto bíblico. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus 2:1. Note bem, o texto fala em magos, não em reis. A tradição posterior, talvez incomodada com o peso do termo, transformou-os em reis para suavizar a sua imagem. Mas a palavra grega usada é magoi, plural de magos, termo associado a praticantes de astrologia, magia e saberes ocultos oriundos da Pérsia, Babilônia ou regiões adjacentes. Na cultura judaica da época de Jesus, práticas como astrologia, adivinhação e magia eram estritamente proibidas. Basta lembrar que em Deuteronômio 18:10 e 12, Deus ordena com veemência: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Se a prática era proibida, por que então Mateus inclui esses personagens em sua narrativa? A resposta pode ser tão desconfortável quanto reveladora. A presença dos magos é uma denúncia, não uma aprovação. Mostra que os judeus, que deveriam reconhecer seu próprio Messias, estavam cegos, enquanto homens pagãos, usando meios considerados impróprios, foram capazes de ler nos céus o anúncio do nascimento do Salvador. Esses magos eram estudiosos dos astros. Eles observaram uma estrela, talvez uma conjunção planetária, talvez um fenômeno sobrenatural, e interpretaram que isso anunciava o nascimento de um grande rei entre os judeus. Essa interpretação é, essencialmente, um ato de astrologia. Ler sinais nos astros para entender eventos humanos. Portanto, eles exerceram justamente aquilo que a lei mosaica condenava. Mas a história não para aí. Esses homens não apenas reconheceram o sinal, eles agiram, viajaram longas distâncias, buscaram e adoraram Jesus, oferecendo ouro, incenso e mirra. Curiosamente, isso também é um tapa na cara do establishment religioso da época. Sacerdotes, escribas, fariseus, toda a elite religiosa que deveria ser a primeira a reconhecer o Messias, permanece alheia. Já os pagãos, supostos impuros e proibidos, demonstram fé. Há, portanto, uma profunda ironia no relato de Mateus. A vinda dos magos denuncia a hipocrisia religiosa de Israel e, ao mesmo tempo, antecipa a missão universal de Jesus, que veio não apenas para os judeus, mas para todos os povos, mesmo aqueles vistos como impuros. Ainda assim, não podemos romantizar essa história ao ponto de ignorar o desconforto. O nascimento do Filho de Deus foi anunciado em parte por meio de práticas que o próprio Deus condenava em sua lei. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre como Deus age. Ele não é limitado pelos meios humanos, nem mesmo pelas práticas impuras dos homens. Ele é soberano o bastante para usar o que é visto como impuro para cumprir seus propósitos puros. Isso também nos alerta contra um erro comum: confundir a aprovação divina com o simples uso de alguma situação. O fato de Deus ter usado os magos não significa que ele aprovasse a astrologia. Como em outros momentos da história bíblica, Deus é capaz de agir através de instrumentos quebrados, sem legitimar suas imperfeições. A tradição que, séculos depois, transformou os magos em reis e lhes deu nomes, Gaspar, Baltazar e Melquior,
procurava talvez suavizar o embaraço que essa história causava. Ao fazer deles reis, cristãos medievais associaram-nos a profecias do Antigo Testamento, como Isaías 63. As nações virão à tua luz e os reis ao resplendor que nasceu. Mas, originalmente, Mateus não fala em reis. Ele fala em magos, homens sábios, mas homens que se dedicavam a práticas que a Bíblia condenava. O que essa história revela, portanto, é duplo. Primeiro, ela revela a cegueira dos que, mesmo conhecendo as Escrituras, não reconhecem o agir de Deus. Segundo, ela mostra que Deus, na sua soberania, é capaz de usar até mesmo aquilo que julgamos inaceitável para a realização de seus planos eternos. Por trás do brilho dourado da tradição natalina, a presença dos magos é um lembrete sóbrio. Deus não age conforme nossas expectativas religiosas. E às vezes, para cumprir sua vontade, Ele permite que o extraordinário se manifeste até mesmo através daqueles que julgamos indignos. O nascimento de Jesus, portanto, já começa com um escândalo. O escândalo da graça que se manifesta onde menos esperamos.